Sejam todos bem-vindos ao estudo semanal da Parashá, nosso comentário. E nessa semana nós estaremos encerrando o livro de Shemot com a Parashá Pekudei. Antes de começarmos então ao comentário, vamos a uma pequena história. O telefone então tocou numa farmácia e o farmacêutico atendeu e do outro lado da linha era um médico muito irritado, extremamente mal-humorado, e estava exigindo saber por que o farmacêutico tinha dado ao seu paciente um remédio, um medicamento diferente do que ele havia prescrito na sua receita. E o farmacêutico então, pego de surpresa, não sabia nem o que fazer, nem o que dizer. Então apenas pediu desculpas pelo mal-entendido, pelo erro. Explicou que muitas vezes a farmácia ficava muito cheia e todos os clientes queriam ser atendidos rapidamente. E nesta situação de estresse, de pressão, do dia a dia, talvez ele tivesse então cometido um erro, algum equívoco. Mas o médico não quis escutar as explicações do farmacêutico, estava extremamente irritado e continuou com um longo discurso a respeito da importância de tomarmos cuidado ao dar um remédio ao paciente e a grande responsabilidade que isto envolve. Deu ao farmacêutico, por alguns minutos, uma grande lição de moral. Aquela bronca acabou com o dia do farmacêutico, estragou o seu dia, pois ele se sentiu muito culpado por aquele grave equívoco. Ele era uma pessoa cuidadosa e algo assim nunca havia acontecido em toda a sua carreira. Como explicar coisas, esse tipo de coisa? Um erro brutal como esse. Como ele havia então se descuidado? Por que será? Qual a razão que ele havia então se descuidado? Pela qual ele havia se descuidado e cometido assim um erro tão grave? Havia, afinal de contas, ele colocado em risco a vida de outra pessoa. Ao acabar vendendo ao paciente um remédio não indicado pela prescrição médica, ele colocou realmente em risco a vida dessa pessoa. E começou a procurar a receita do médico em uma grande pilha de prescrições, para tentar entender então qual havia sido o seu erro e como ele errou. Finalmente então ele encontrou a receita e, para sua surpresa, viu que havia entregue os remédios corretos, exatamente como tinha sido prescrito. Foi o médico que tinha cometido um erro. Ele tinha escrito o medicamento errado por engano. O farmacêutico ficou aliviado, mas então lembrou-se da lição de moral que havia escutado no médico. Pegou o telefone, ligou para ele e, muito irritado, desabafou por alguns minutos. O médico escutou em silêncio e no final disse apenas: "Ei, calma, não fique tão irritado. Qualquer um pode cometer um erro." Nós temos que dar aos outros sempre o benefício da dúvida, pois muitos erros que vemos nos outros podem, na verdade, ser os nossos erros. Nessa semana, terminamos o segundo livro da Torá, o livro de Shemot, exatamente com a Parashá Pekudei. E a Parashá Pekudei nos descreve os últimos detalhes da construção da Mishkan, que era o templo móvel, o deserto, enquanto os israelitas se deslocavam pelo deserto nos 40 anos até a chegada na Terra Prometida. Essa Mishkan é traduzida muitas vezes nas versões em português como tabernáculo, ou tenda do encontro, tenda da reunião, etc. Mishkan, na verdade, vem da raiz Shin Kaf e Nun, de habitar ou habitação. A melhor tradução seria então uma habitação. E também temos na própria Parashá Pekudei os detalhes da sua montagem, que foi feita pessoalmente por Moshe, por Moisés.
E assim começa a Parashá. Estas são as enumerações da Mishkan, ou estas são as contas da Mishkan. Shemot 38, 21. O que essas palavras significam? Moshe fez questão de prestar contas de cada material utilizado na Mishkan. Daí então a Parashá levar como título Pekudei, enumerações ou contagens ou conta. Já que muitos materiais nobres, como ouro, prata, pedras preciosas, tinham sido depositados sob sua confiança, então ele sentiu por bem prestar contas de cada material utilizado. Eram materiais nobres de valor muito elevado. Mas por que Moshe tinha que prestar contas? Já que mesmo Deus falava sobre ele, em toda a minha casa ele é confiável. O próprio Eterno falou sobre ele, deu seu testemunho sobre ele. Em toda a minha casa ele é confiável. Havia alguma coisa suspeita que Moshe, o maior profeta de todos os tempos, que tirou o povo judeu do Egito, fez diversos milagres, sinais abertos, e recebeu a Torá no Monte Sinai. Será que havia algum sinal que ele poderia ter roubado parte dos materiais para enriquecer de forma ilícita? Será que isso seria possível? A pergunta fica ainda maior, ou fica ainda mais interessante, se prestarmos atenção nos versos que descrevem a construção da Mishkan. Diversas vezes a Torá utilizou a expressão conforme Deus ordenou para Moshe, como se Deus estivesse legitimando todos os atos de Moshe. Essa frase, conforme Deus ordenou a Moisés, é uma frase que confirma a confiança depositada no grande profeta. Era preciso esse selo de qualidade dado por Deus? Será que era realmente necessário? Havia alguma suspeita de que Moshe estava fazendo coisas de sua própria cabeça, que não haviam sido reveladas ou ordenadas por Deus? Quando uma pessoa vai para a guerra, a primeira coisa que necessita para sair vitorioso é conhecer bem o seu inimigo. Isso é fundamental. Quando um exército vai para uma grande batalha, primeiramente os seus generais se assentam em conselho e conversam ou dialogam sobre o inimigo, sobre as suas estratégias, sobre como ele tem agido nos campos de batalha nos últimos tempos, sobre o seu modus operandi, como será que esse exército vai se comportar em campo de batalha, pelo seu histórico, etc. Então, para que saia-se a guerra, faz-se necessário conhecer bem o seu opositor, o seu inimigo, o seu antagonista. Que armas ele possui, como costuma lutar, quais são as suas táticas, as suas estratégias, etc. Quanto mais detalhes nós conhecemos sobre o inimigo, mais chance nós temos de vencê-lo. Isso é óbvio. Quanto mais nós estudamos as estratégias, quanto mais nós estudamos a forma de operação daquele que nos opõe, ou do que se opõe a nós, a nossa natureza, mais nós temos chances de, então, subvertê-lo, mais chances nós temos de dominá-lo e de vencê-lo. O mesmo princípio é utilizado, por exemplo, no futebol, onde os técnicos assistem exaustivamente vídeos das partidas do time adversário. Com que finalidade? Para conhecer todos os detalhes e conseguir assim então elaborar, planejar uma estratégia para o dia do grande jogo, a fim de derrotar o seu opositor, o seu adversário. Eles também vão aos treinamentos,
ou colocam espias, etc., como todos bem sabem, né? A ideia básica é fundamental aqui é estudar a estratégia do seu adversário. Nós também temos um grande opositor ou adversário de nossa natureza. Nós temos um grande adversário de nosso ser como humanos. Esse grande adversário é algo natural que foi elaborado, criado pelo Eterno, por Deus, e chama-se Yetzer Hara. Yetzer Hara, descrita como a má inclinação, a má tendência, nos aconselha para o mal e nos leva a cometer algumas transgressões. Ela nos tende a inclinar, ou tende a inclinar a nossa natureza para a prática daquilo que Hashem não aceita. Se queremos dominar essa natureza, se queremos dominar Yetzer Hara, primeiramente precisamos então conhecer as suas formas de luta. Quais são os meios pelos quais Yetzer Hara opera em nossa existência, em nossas vidas? E a Parashá dessa semana nos ensina justamente uma das armas mais importantes do Yetzer Hara. Explica o livro, a obra Lekach Tov, que uma característica natural do ser humano é achar que sempre estamos certos e os outros sempre estão errados. Isso é muito comum, isso faz parte da nossa natureza como humanos. Nós sempre veremos a nós mesmos como corretos, como certos, e os outros sempre com a opinião errada. Nada de mais, nada de anormal nisso, isso é absolutamente normal. Da mesma forma, a nossa tendência é justificar aquilo que fazemos. E mais ainda, a nossa tendência é justificar aquilo que aprovamos, que achamos bom, independente do fato de ser ou não algo bom. Se nós gostamos de algo, nós o aprovamos. Se aquilo nos dá prazer, nos dá contentamento, nos dá retribuição, a nossa tendência, independente de ser algo bom ou ruim, algo melhor ainda, algo certo ou errado, a nossa tendência é aprovar, porque é algo que nos traz compensações. E a nossa tendência, a nossa natureza como humanos é sermos recipientes. E, naturalmente, nós recebemos, pela nossa visão desfocada da realidade, a nossa tendência é aprovar aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos alegra, aquilo que nos traz retribuição. Alguma retribuição geralmente ligada aos sentidos. E aí que reside o grande problema. Nós somos rápidos ao julgar e incriminar os outros. Todo mundo é muito rápido em julgar e condenar os outros. Isso é também uma tendência natural do ser humano. Justamente por isso nos ensina Pirkei Avot, a ética dos pais: julgue toda pessoa para o bem. E é uma grande luta julgar uma pessoa sempre uma pessoa para o bem. É muito difícil. É muito difícil você conceder o benefício da dúvida. É muito difícil você tentar enxergar algo de positivo, ou de bom, ou de coerente, ou de correto em outra opinião.
O que isso significa? Julgar toda pessoa para o bem. Que sempre temos que dar aos outros o benefício da dúvida. Se vimos uma outra pessoa qualquer fazendo um ato que parece ser algo errado, temos que tentar buscar explicações para o que vimos. Pois muitas vezes achamos que foi outro quem errou, quando na verdade o erro partiu de nós mesmos. Talvez da forma como vemos as coisas, como no caso do médico e do farmacêutico, da história que contamos há pouco. Muitas vezes não é a ação da outra pessoa que está errada, mas sim a forma pela qual nós estamos a observando, ou pela qual nós a observamos. Por essa razão, todo cuidado é pouco, para que não incorramos nesse erro de pré-julgarmos, né, não tendo a exata noção daquilo que se passa. O que ocorre quando não desenvolvemos essa característica de julgar os outros para o bem? O que será que acontece? O Yetzer Hara começa a nos julgar ideias ruins na cabeça, começa a inserir em nossa mente ideias ruins sobre os outros, ou acerca de outras pessoas, e começamos então a aceitá-las, sem questionar. Nós vemos e somos influenciados pelo Yetzer Hara, e assim então passamos a ver as outras pessoas de uma forma crítica, né, de uma forma totalmente desprovida muitas vezes de razão. Assim podemos chegar a cometer o erro de julgar para o mal, mesmo pessoas completamente justas, completos sadikim. Foi justamente o que ocorreu com Moshe, com Moisés. Havia alguma dúvida sobre a sua honestidade? Obviamente que não. A Torá mesmo diz bem claro isso várias vezes. Foi justamente o que ocorreu com Moshe, né? Então, ninguém tinha dúvidas da sua honestidade. Mas Moisés escutou pessoas no acampamento dizendo: agora que Moisés está trabalhando com materiais nobres, como ouro, a prata, etc., e não há ninguém que supervisione as doações, nem o seu trabalho, certamente ele vai enriquecer bastante. Por isso, ele sentiu a necessidade de prestar contas de todo o trabalho, de todos os materiais, detalhando ponto por ponto daquilo que havia sido doado e como havia sido utilizado, de que forma havia sido utilizado. E nós sabemos que a honestidade de Moisés se comprova pelo fato de que quando as pessoas estavam trazendo muitas doações, ele mesmo falou para que parassem, porque já tinha mais do que o suficiente para a construção da Mishkan. Era muito óbvio que se ele estivesse envolvido com algum tipo de prática ilícita ou que estivesse desejando enriquecer de forma ilícita, ele teria deixado que as pessoas continuassem doando e naturalmente desviado muito dos materiais que teriam sido utilizados na Mishkan, ou que seriam utilizados na Mishkan, né? Uma prática conhecida hoje, até os dias de hoje, da corrupção, né? Que fala sobre superfaturamento, acima daquilo que foi gasto, etc. e tal. Então nós temos uma evidência da honestidade de Moisés. Porém, ele quis prestar contas, detalhando cada material e detalhando como foi usado. Não havia então nenhuma lógica em suspeitar de Moisés, de forma alguma. Mas as pessoas que não se trabalharam na característica de julgar os outros para o bem, chegaram a um nível de duvidar da sua honestidade. Essas pessoas não trabalharam então a sua Yetzer Hara, não trabalharam, não moldaram ela para o bem e naturalmente acabaram criticando e julgando, né, no seu íntimo a disposição de Moisés em receber os materiais para Mishkan e construí-la.
Como a construção da Mishkan era muito trabalhosa, muito penosa, algumas pessoas também começaram a pensar que Deus havia pedido uma construção bem simples. E era Moisés que estava criando da sua própria cabeça algo tão elaborado, detalhes tão difíceis, intrínsecos e trabalhosos. Havia alguma dúvida que Moisés comandaria coisas que Deus não havia pedido? Será que ele realmente faria coisas além daquilo que Deus havia pedido? Certamente que não. Mas mesmo assim, existiram pessoas que pensaram dessa forma. E para tirar então qualquer dúvida, para dirimir as dúvidas do povo, Deus fez questão de diversas vezes dizer então, conforme comandou Deus, Moisés fez. Para ressaltar que nada na Mishkan foi da cabeça, da própria ideia de Moisés. Ou seja, tudo foi feito em conformidade com os planos revelados para Moisés no monte. Assim trabalha o nosso Yetzer Hará. Ele começa com ideias pequenas, com coisas que parecem sem importância, mas vai nos envolvendo pouco a pouco sem percebermos. Ele começa a jogar em nossa cabeça, em nossa mente, suspeitas sobre as outras pessoas, sobre as ações de outras pessoas. Em um primeiro momento, as ideias parecem infundadas, não damos muita importância nem muita atenção, mas se não internalizamos a característica de julgar todos para o bem, essas ideias continuam na nossa cabeça, continuam florescendo em nossa mente, e para nós então começam a fazer sentido. Finalmente acabamos então acreditando totalmente nas nossas próprias ideias, nas nossas suspeitas, entre aspas, mesmo que elas sejam totalmente ilógicas. Então, como fazer para julgar a todos para o bem? A dica está no próprio mandamento, ou no próprio conselho de Pirkei Avot. Isso quer dizer então que nós encontramos a resposta para a nossa questão justamente em Pirkei Avot? Exatamente, nessa recomendação. Mas com um detalhe muito importante. Observe que na verdade não está escrito julgue toda pessoa para o bem, mas sim julgue toda a pessoa para o bem. Há uma diferença? Sim, claro. O que significa julgar toda a pessoa? Ao julgar alguém, não devemos nos basear apenas no que estamos vendo agora. Por exemplo, se conhecemos alguém e sabemos que a pessoa é normalmente muito calma, se algum dia ela estiver muito irritada, não devemos julgar por aquele momento ou por aquela situação. Afinal de contas, nós conhecemos aquela pessoa, nós sabemos que, na maioria das vezes, a sua condição, o seu estado é normal, é calmo, é tranquilo. Devemos entender que algo aconteceu, que ela não está no seu estado normal. Dê o benefício da dúvida, de imaginar que ela está passando, de certo, por alguma situação difícil, complicada naquele momento. Ao invés de incriminá-la, ofereça então ajuda. Pode ser que ela precise muito mais ajuda do que uma simples bronca. Quando julgamos os outros para o bem, assim também somos julgados por Deus para o bem. As pessoas que são rigorosas com os outros e não deixam nada passar em branco, assim também são julgadas da mesma forma, na mesma exata proporção. E todas as suas transgressões, mesmo as mais insignificantes, são levadas em conta. Já aquele que se acostuma a julgar a todos para o bem, também será julgado espiritualmente para o bem. Deus também levará em conta a pessoa como um todo, tentando assim minimizar cada erro cometido. Mas o mais importante é saber que na maioria das vezes as coisas não são como parecem. A realidade ela é muito relativa
em relação àquilo que nós percebemos ou vemos. Sempre vemos situações com uma visão limitada, porque somos seres limitados. A nossa tendência é ver tudo limitado. Por isso, quando julgamos alguém para o bem, na grande maioria das vezes, estamos julgando da maneira mais correta. Portanto, aprendamos a lição de Pirkei Avot e julguemos então toda a pessoa para o bem, conforme bem nos ordena e bem solicita de nós o Criador. Tratemos todas as pessoas por igual. Na Parashá Pekudei, a razão humana, afirma esse trecho bíblico, oculta em seu íntimo um perigo para o homem. O texto expressa, através da repetição constante e até monótona, uma ideia: seu protesto contra o uso ilógico da razão. O assunto central desse texto é a obra da construção da Mishkan, o tabernáculo. O que é interessante, no entanto, é que uma mesma expressão aparece constantemente, encerrando cada trecho do texto. E essa expressão, essa frase é a seguinte: tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. Acompanhemos um pouco a estrutura do texto. Após 2 versos introdutórios, que descrevem as contas ou as enumerações, daí então Pekudei, referentes aos tesouros doados para a obra do tabernáculo, começam a ser citados os nomes dos envolvidos na obra, quando então temos a primeira aparição da expressão referida acima, tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. Isso está em Shemot 38, 22. A seguir, então, Moisés apresenta um balanço de todos os materiais doados pelo povo para a grande obra e da forma como foram utilizados. O trecho termina, então, com a já conhecida frase: tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. E nós veremos, então, que essa frase ela realmente se repete em todo o texto da Parashá. Os versos seguintes tratam do éfod. É uma peça importante do vestuário de Aharon, que seria o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. Foram destinados, então, 4 versos a essa descrição, e novamente aparece a já conhecida frase: tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, já em 39, verso 5. Lemos, então, 2 versos que descrevem a forma como as pedras preciosas foram incrustadas no peitoril do éfod, e para que não nos esqueçamos, surgem novamente as palavras: tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, 39, 7. E assim essas palavras continuam acompanhando todo o texto, aparecendo um total de 19 vezes nesse pequeno trecho da Parashá Pekudei. Um número exagerado de vezes, principalmente se considerarmos o usual estilo sintético da Torá. Qual seria então a mensagem que a Torá quer transmitir-nos através da repetição constante desta frase? Não teria ficado claro, já na primeira aparição dela, que Moisés fez tudo conforme lhe foi ordenado? De fato, esta repetição desperta a nossa atenção. Incute-nos a consciência profunda de uma verdade que ocupa papel central na construção da Mishkan. Recordemos, conforme já foi discutido, que Deus não tem qualquer necessidade de que ele seja construído um santuário. Foram os seres humanos que exigiram tal construção, temendo por sua falta. Estudando a obra dos sábios, nós sabemos que eles esperavam, através da Mishkan, do tabernáculo, poder expressar de forma plena e adequada seus anseios religiosos. A razão exigia então que os filhos de Israel construíssem o tabernáculo de acordo com suas vontades e necessidades próprias, de modo que este viesse a preencher o vazio espiritual que sentiam. Segundo a razão,
os melhores arquitetos deveriam apresentar seus projetos perante Moisés, refletindo o luxo e o respeito condizentes com o futuro local de culto a Deus, de modo a despertar os mais nobres sentimentos e sensações. Afinal, quem poderia conhecer melhor do que o povo suas próprias necessidades? Por acaso não eram assim que se comportavam todos os povos do mundo? Por acaso não era assim que se comportavam todos os povos, todas as nações? Não é assim que se comportam as criaturas atualmente, ao criarem seus próprios valores espirituais, né, de acordo com as suas necessidades pessoais e nacionais? No entanto, sabemos que não foi desse modo que as coisas aconteceram na construção da Mishkan. No mesmo instante em que se concordou com a sua construção, Deus ordenou-lhes que o construíssem conforme foi mostrado no monte, Shemot 26:30. Para entendermos o porquê, utilizaremos as palavras do Rabi Yehudá Halevi, o maior dos poetas medievais entre os judeus, cujo livro, o Kuzari, é um ponto marcante no pensamento judaico original. A que se assemelha o fato, diz o Rabi Yehudá Halevi, ao ignorante que entra na farmácia de um médico famoso por suas drogas maravilhosas, enquanto o mesmo encontra-se ausente. Ao ver então muitas pessoas aguardando por remédios na farmácia, começa a distribuir as drogas que encontram-se nos potes, sem ter qualquer conhecimento sobre as qualidades e quantidades de cada um desses remédios. E vê-se então como o ignorante mata as pessoas com os mesmos medicamentos que poderiam beneficiá-los. Rabi Yehudá Halevi no Kuzari. De acordo com esta obra, o ser humano age como o ignorante da farmácia. Ele utiliza sua razão para criar valores dos quais carece. Por intermédio deles, tenta encontrar sua redenção pessoal, religiosa, social, nacional e até mesmo internacional. No entanto, este é um uso indevido da razão, que o encaminha sempre a desgraças. Por acaso não vimos, geração após geração, a decadência de valores que já estiveram na moda e tiveram seus dias de glória? Em nosso tempo, não vimos milhões de vidas inocentes sacrificadas em nome de ideias geniais de redenção social e individual, todas elas frutos da razão do homem? Onde então encontra-se o engano? Resposta: na crença de que é apenas através da razão que se pode elevar o espírito. O homem deve saber que a sua redenção e elevação espiritual são possíveis através apenas de valores que o transcendem. Em se tratando do sentido da vida e da capacidade de se construir um esquema de vida além do material, o homem se assemelha ao ignorante formulando suas poções na farmácia. Ele se baseia apenas em sua lógica, sem conhecer adequadamente o corpo humano, a natureza das enfermidades e as qualidades dos medicamentos, e principalmente sem ter noção das quantidades e das dosagens adequadas. Nesse caso, sua razão é o motivo de seu fracasso, pois o ignorante não sabia que necessitava de informações adicionais, anos de estudo de medicina, estágio com profissionais, para que suas deduções lógicas pudessem servi-lo adequadamente. O livro O Kuzari conclui que nós circulamos no mundo e na história como o ignorante na farmácia, buscando o sentido da vida devido à aflição e à angústia de nossas almas, sem que estejamos de posse de alguma informação concreta sobre a essência da vida. Inventamos valores para nos salvar do pântano no qual afundamos e, no final, não entendemos porque o afogado não conseguiu salvar a si mesmo. Pois se ele se agarrou ao seu próprio tupete, como seria possível? 19 vezes o texto repete e enfatiza que Moshe Rabbeinu, construiu o tabernáculo exatamente de acordo com as orientações que recebeu lá no monte.
em todos os seus mais intrínsecos detalhes, nenhum deles executados de acordo com a razão humana, apesar da tentação de mesclar ao plano original de Deus, talvez uma abordagem pessoal, uma repaginada. 19 vezes foi ressaltada a ideia que a função do ser humano é revelar e resgatar, com todo o empenho da lógica e da razão, os segredos e tesouros depositados em seu interior, no mundo e na adoração a Deus, sem inventar parâmetros para esta operação de resgate. Assim como a medicina não inventa, mas revela o que pode ser benéfico a um determinado organismo. Pois Moisés, especialmente ele, sabia o quanto é perigoso envolver as propensões pessoais ilimitadas na determinação da dosagem correta do remédio, que vem salvar o homem justamente dessas tendências, causadoras de todas as suas angústias e de todas as suas aflições. Os construtores do tabernáculo eram sábios. Este é o testemunho da Torá, sábios de coração. Ou seja, a razão deles foi lapidada até atingir tamanho grau de pureza que seus corações participavam tanto das decisões como das ações. Esta é a verdadeira sabedoria, quando em cada ato da pessoa existe uma relação completa e harmônica entre a ação motora executiva e a consciência do valor de tal ato, com o sentimento correto para acompanhar sua decisão e a sua execução. Este é o coração sábio. Infelizmente, tivemos a oportunidade de saber o que ocorre com o mundo quando a lógica fria age desassociada dos sentimentos humanos. Também sabemos como são as realizações humanas executadas de forma automática, sem sabedoria e conhecimento. Elas derivam da imbecilidade e da bestificação humana. Enquanto isso, o sentimento do coração, faço o que sinto, evapora-se e dispersa-se como um gás ao ar livre. Os sábios de coração que construíram o tabernáculo ofereceram uma alternativa à ação não controlada. E vejam só que maravilha, o valor numérico intrínseco, a gimátria, desta frase excepcional, como ordenou o Eterno a Moisés, soma 113, o mesmo número de vezes que a palavra coração, referindo-se ao coração humano, aparece em toda a Torá. Os sábios perceberam a correlação e o paralelismo existente entre o coração e a ação, de acordo com as orientações divinas. Foi acrescentada uma nova dimensão a esta correlação no mundo judaico. Se contarmos 32 palavras hebraicas correspondentes ao valor numérico da palavra coração, lev, a partir da primeira palavra da Torá, Bereshit, no princípio, encontramos a palavra bom, em Bereshit 1:4, assinalando a qualidade da luz que Deus criou. Esta é a intenção do sábio Rabi Elazar quando ele diz, na Ética dos Pais, Pirkei Avot, Mishnah 2:13, qual é o bom caminho a ser seguido pelo homem? É o coração bom. O bem que emana da luz divina é o coração do verso repetido tantas vezes nesse episódio, como ordenou o Eterno a Moisés. Este bem transformou todos os envolvidos na construção da Mishkan, do sagrado tabernáculo, em sábios, sábios de coração, com a razão atingindo o ápice e o clímax do seu florescimento.